tarde, tudo bom, galera? Hoje vamos falar então sobre David Copperfield, capítulo 19, Observa a vida ao meu redor e faça uma descoberta, e capítulo 20, A Casa de Stafford. Stafford. Enfim, não esqueça, antes de tudo, de dar o seu joinha, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho. Bora lá. Gurias, o que vocês acharam desse capítulo 19, quando ele começa a observar a vida? E qual é a grande descoberta? Eu gostei desse início, né? O David, como uma criança normal, não sabe que profissão quer seguir, né? Uhum. E aí a tia dele, muito bondosa, queria eu ter uma tia, uma mãe assim, Ah, fala: perfeito. se você não sabe o que você quer fazer, vai lá visitar aquela mulher que você gosta, né? Ela gosta muito da Peggotty, então ela fala: vai lá na sua cidade, na sua terra de origem, e se quiser também passar um tempo em Londres, e dá para ele esse um mês de sabático, um mês sabático para ele refletir sobre o que ele quer. Mas eu gostei que ela dá um conselho para ele, lá mais para frente do capítulo a gente vai ver, que ela fala para ele pensar as coisas não como um menino da escola, mas a partir de um novo ponto de vista. Né? Porque ele é É, muito inocente, ele nem sabe que profissões existem, né? O que ele pode fazer. Nesse começo, a gente vê eles conversando e ele já como tudo com a tia dele é assim, né? Ele já se preparando para partir. a tia é ótima, né? Eu não sei, quando eu estava no último ano do colégio, me disseram que na Austrália eles têm, não sei se é verdade, tá? Eu vi naquela época e nunca fui checar, porque naquela época não tinha Google. Eles mandam os filhos, quando acaba o colégio, para fazer um ano pelo mundo, assim. E eu queria muito ser australiana. E me lembrou isso aqui. E ele escreve, né? A vida era mais como um grande conto de fadas que eu estava a ponto de começar a ler. E trio romântico, né? Será que vai ser esse conto de É, fadas? Sim. E é engraçado que daí ela fala que ela tá dando esses conselhos para ele, né? E ela fala que a sua irmã, né? Ela sempre fala, teria sido faça justiça a ela, por favor, né? Para ele escolher bem. Então ele responde: espero fazer justiça à senhora, não a irmã que não existe. Mas essa questão da irmã fica sempre, né? E ele é muito educado com a tia. Ele nunca reclama. eu gostei muito logo depois dessa parte, sabe? É. Que ela usa, né, de meios para elogiá-lo, e aí ele comenta: minha tia sempre disfarçava o fraco que tinha por mim, transferindo desse modo à minha pobre mãe. Sim. Ela não falava diretamente, né? É. É. E É aí ela pede bonitinha. para ele fazer essa viagem desde que ele escreva para ela 3 vezes por semana, né? Uhum. Contando tudo. É. E é engraçado a discussão lá com o Sr. Dick também, né? Do que ele deveria fazer. E estão lá os três, né? Pensando e tal. E quando a tia decide lá que ele deve viajar e ter liberdade para fazer o que quiser por um mês, né? E aí é muito bonitinho, né? Os três ali discutindo sobre qual o melhor futuro para o David. E o senhor Dick fica triste, né? Porque vai É. perder a companhia do David, ele sempre fica. E ela sempre dá um jeito de alegrar ele, né? Dando outras atribuições para ele com ela, né? No caso. Sim, inclusive o memorial, Sim. que é É, muito importante. E eles lembram do memorial. Uhum. E aí ele parte para o mundo. Primeira parada, Canterbury, que é onde ele morava com a Agnes ia falar assim, ó, Dr. Strong, mas não, o Dr. Strong é o da escola, Wakefield. né? Da É o senhor escola, é o Sr. Wickfield. Wakefield. E aí já tem a primeira treta aí do capítulo aí. Ele tá lá recordando as coisas com a Agnes, né? Aquelas questões da intimidade deles sempre se tratarem como irmãos, e aí eles fazem a brincadeirinha de que ele vai
ele vai falar para ela, se ela permitir, que quando ele se apaixonar de verdade, ele vai contar para ela, e ela fala, mas sempre foi, né, mas você já se apaixonou outras vezes, mas de verdade, né, fica aquela conversa ali deles, e aí na despedida, e é quando aí temos uma surpresa que quando a Agnes pergunta para ele se ele tinha notado alguma alteração no pai dela, né? Porque ela tem muita confiança Ai, nele. gente, A gente pulou antes coisa ou da não? gente. Não, eu que lembrei. Antes da gente entrar nessa conversa, que é muito interessante, ele, né, se achando todo adulto, que ele fala, né, que ele vai aprovar os namorados dela, né, que Sim, vai passar pelo crivo crivo dele, que dele. é incrível. E aí, nessa hora, né, ela fala de um jeito, deixa eu ver se eu achar, que ela quer perguntar uma coisa pra ele, né? Tá. Trotwood, tem uma coisa sobre a qual queria lhe falar e para a qual talvez não haja uma nova oportunidade por bastante tempo. Nessa hora eu achei que ela fosse falar para ele que gostava dele. Eu também. Mas depois eu pensei, isso nunca ia acontecer nessa época, né? A menina virar e falar. Sim, eu também Olha, na pensei a mesma verdade, coisa. eu queria que eles casassem, mas desde ia acabar o livro, né? Acho que a gente vai ficar nessa tensão aí por um tempo. Acho que não vai sair nada, mas toda hora eu fico na expectativa, né? Porque eles são dois bonitinhos. Eles são os amores, e ele provavelmente vai seguir, assim, já da minha cabeça, né? Ele vai ser escritor, né? Pelo que é para ser. Mas eu acho que daí ele já seguia ali com o escritório do Sr. Wickfield, já casava com ela, já ficava tudo bem. E poupava ela das garras de alguma E coisa ruim poupava, que pode e acontecer. poupava 1000 páginas. Pois é. Vamos chegar logo aos finalmente. Aí eles vão evoluindo na conversa, né? E aí vem a parte da parte ruim, que ela pergunta, tu notou tu não tem notado alguma mudança no pai e tal. E aí eles vão conversando, um meio que completa a fala do outro, né? Ela com lágrimas nos olhos. Ele diz, eu noto que ele bebe e tal, e que justamente quando ele tá, assim, mais fragilizado, é quando ele é chamado para resolver alguma coisa difícil pelo Uriah. Então, ou seja, o Uriah aproveita, né, que ele tá nesse estado, aí eu acho que já começa a mostrar um lado ruinzinho que a gente estava desconfiando do Uriah, e chama ele para resolver pepinos, e claro, aí expõe ele, né, porque aí ele não consegue, ele tá mal, ele tá bêbado, em vez de chamar quando ele tá sóbrio, quando ele tá bem, não, ele justamente chama quando ele tá nesse estado. E aí ele fica irritado, e aí ele dorme mal, então isso não passou desapercebido nem por ele, nem por ela, né. Eu não tinha percebido, olha a importância da leitura conjunta, que era bebida, na verdade, eu até tive uma outra desconfiança de que ele podia estar ficando ruim da cabeça mesmo, assim, de algum tipo de demência, assim, de ficar de mais de idade, mas aí que a Malu aí chamou atenção aquele hábito, né? Aquele mesmo hábito. Então aí, como a Nani falou, e já tinha falado pra gente, dá pra entender que talvez seja a bebida, né? Não é, mas não é claramente que isso aqui tá, não é abertamente que tá aqui, né? Mas aí são as impressões que a gente pega. E eu não tinha percebido, assim, não tinha me vindo à cabeça a questão da bebida mesmo. Da bebida eu pensei, mas foi o que eu até perguntei, né, a Malu, que deu a visão dela pra gente, pelo parágrafo seguinte da conversa. Eu não entendi qual era o papel do Uriah, assim, no sentido de trazer trabalho pra ele, né? Me marcou, assim, porque logo que ele vai morar, ele conta que de noite, quando ele tá mais saudoso da esposa e tal, ele bebe bastante. Então, seria um momento... E me marcou a menina servindo ele também, por isso que me marcou. Tipo assim, esse não seria um momento adequado para chamar ele para resolver um pepino, né? E eles estão se dando conta que o Uriah tá fazendo isso, assim. De propósito, né? Seja propósito ou inconscientemente, o fato é que ele tá fazendo, né? Eu acho que é de propósito. Eu também. Não foi com a cara eu também. Claro, é aquele negócio, né? O cara vê que tá se expondo, daí depois, quando ele se dá conta, ele fica mal, daí fica cansado, mal-humorado, etc. Dorme mal, fica cansado e mal-humorado no outro dia. Sim. E aí ele... Aí, na continuação do capítulo, a gente vê o outro núcleo, né? Eles vão lá. Ele sai do núcleo família e vai pro núcleo escola. Vai pro Escola lá não, né? no... Vai na casa do
do diretor da escola, que é amigo já. E, pra E variar, quem toma toda a cena é a mãe chata. a veterana. A veterana, Isso. velho soldado. E aí eles E, estão contando que o primo lá, né, mandou uma carta dando notícias e que ele tá doente, muito doente e que precisa voltar, Uhum. né? o, Acredite quem quiser. é justamente o primo que é crush da esposa dele, né? Isso. E Isso. o primo respeita tanto ele que nas cartas pra prima chama ele de velho. É. É. Não, e ela faz. Aí, Nessa, eu nem tive, assim, nessa eu nem fui ver no original, mas eu pretendo ainda voltar. Não sei se a Nani viu ou não. Nessa questão que ele fala o velho e adorável censor. Né? Daí, que censor? Ah, não, doutor, né? Ele Senhor. faz. Eu anotei para ver no original e acabei esquecendo. Para ver como que tá, mas ele faz essa. Tá ali, né? Ainda a mãe dela, veterana, lendo a carta, fica mais assim. Dá pra ver na cara que o cara ainda fala mal do Sr. Strong na carta pra mulher dele, né? É. Bem novela mesmo. A tragédia anunciada aqui, né? E eu fico com muita raiva dela porque ela é muito abusada, não a esposa. A Uhum. esposa parece até querer preservar ele, mas a mãe dela, né? Totalmente. Mas o Sr. Wickfield já não gosta dela, né? Porque ali um pouco mais ali na frente ele já o David fala que o David fala que ele já vê que ele não gosta muito da Agnes se está muito próximo da moça, né? Da Annie, né? Que é da Anne. Então Da amizade. ele já dá uma diquinha pra gente ali que ela também, com certeza, né, deve estar pensando alguma coisa, já tem uma trama na cabeça para o Dr. Strong aí, e para a volta do primo lá, né? É. E tem todo o discurso da veterana lá, da mãe dela, né? Falando que, como ele é muito bom, ele nunca iria voltar se o senhor não falasse, ele preferia ficar lá e ficar mal, e, né? Até morrer lá se precisasse, mas não para não trazer desgosto, não sei o quê. É todo aquele discurso da mulher chata aqui. ela diz que ele nunca pediria, né? Então ela está Isso. pedindo por ele, ela obriga a Anne a mostrar a carta que ela recebeu, mesmo que íntima, ela não tem aí, né, mais. E aí, enfim, a gente vê que o Wakefield está preocupado com a amizade da filha dele com a Anne, né? Sim. E aí, é claro que o Dr. Strong aceita e a mulher fica eternamente grata, beijando seus pés e fica por isso. Fica por isso. E Fica. não se fala mais nada nesse capítulo, a gente fica só imaginando. A gente e o Sr. Wickfield ficamos imaginando o pior. Sim. É. E é Aí o David bonitinha, vai. é bonitinha a amizade da Agnes com a Anne, elas cantam juntas e tal. Só que ele vê que ela é, tipo, má influência e não quer, não simpatiza. Uhum. Depois o David vai lá pegar a diligência dele, e aí eu gostei que na figura do livro está escrito: a primeira vez que fui passado para trás. E aí ele foi literalmente passado para trás, né? Porque ele está no banco da frente, pelo qual ele pagou mais caro, e aí o David bonitinho, né? Ele foi todo arrumado para fazer jus ao local que ele reservou para ele sentar, né? Uhum. E aí o motorista, que falar, Condutor? o condutor e o cara de trás, que começa um papinho lá, claramente passando o David para trás, que o cara é dono de cavalos, e um cara é mais esperto que o outro, né? Como sempre. E aí o David, ele realmente ainda é uma criança, né? Eu até pensei, vai ser boa realmente essa experiência dele viajando para ver se ele amadurece um pouquinho, né? Uhum. Mas ele percebe, pelo menos, só que ele ainda não sabe o que fazer, né? Para que não aconteça, mas ele percebe, sendo passado para trás, que o cara que está atrás troca de lugar, senta no lugar dele, que era o melhor, que ele tinha pagado e reservado, e vai para trás simplesmente porque eles disseram que o cara merecia. Sim.
Mas um pouquinho antes, quando ele tá indo ali no começo, ele passa pelo açougueiro, aquele que ele brigou, né? E ele fala que ele até pensou em jogar umas moedas para uma cerveja, mas aí depois que ele viu ele sem o dente, que tinha perdido na última briga com ele decidiu deixar quieto e não provocar. Achei engraçado ele comentado e falar que o açougueiro nem tem, então tinha perdido um dente na briga com ele, não. E nessa viagem ele tá sempre preocupado, né? Ele tá sempre nessa ambivalência de ser a criança ou ser o adulto responsável. E essa primeira cena aí da carruagem, a primeira vez que é passado para trás, justamente é isso. Ele vê que ele acabou agindo infantilmente quando viu se deixando passar para trás, né? E aí volta, né? Depois ele vai, ele pega a diligência para Londres, chega em Londres, fica numa pensão, colocam ele em um quarto horroroso também. O garçom fica super íntimo dele e ele vê que isso é uma atitude que fazem com quem é mais criança, que se fosse adulto ele teria mais respeito e não agiria com tanta intimidade, né? Aí Mas é engraçado. Ele tenta se impor na escolha da comida dele, né? E o cara exato. oferece várias coisas. Ah, jovens como você não querem comer carne, então eu quero carne. Exato. Bem maduro, né? Jovens Aí como você gostam de frango. Não, eu quero a vitela com batata. E tudo que eu tenho direito. Aí ele pede vinho, né? E aí ele pede um pint, não lembro como tá, de vinho, muito, né? E aí percebe que o cara tá atrás do balcão como se fosse um alquimista preparando uma poção, botando todos os pins de resto de vinho misturado. E ele não gosta da combinação, mas ele não fala nada. Eu lembrei no chat do Enclausurado. Enclausurado. Ele não ia tomar de jeito nenhum. Ia reclamar Não uma ia. dessa, né? Ou seja, era hábito na Inglaterra na época sacanear quem era mais jovem. É. Mas aí ele encontra o salvador dele, que ele adora, de paixão. Ele vai ao teatro, não. Ele vai ao teatro. Ele vai ao Covent Garden. De Covent Garden. Ver quem? Shakespeare, olha! Shakespeare. Olha, nossas leituras se conversando aí. E eu acho essa sensação tão legal que ele descreve quando ele sai do teatro, ele tá tão feliz que ele pode falar, ele se sente mais poderoso. E quando a gente vê uma peça que a gente gosta, lê um livro, a gente sai daquilo mais feliz, louca para conversar, né? Eu gostei dessa passagem, ele diz, mas a realidade e o mistério de todo o espetáculo, a influência que a poesia, as luzes, a música, a companhia teatral, as fluidas e estupendas mudanças de cenários cintilantes e luminosos tiveram sobre mim, foi tudo tão deslumbrante. Eu amei esse pedaço também. Muito legal. E aí ele retorna, né, vai lá pro hall do local que ele tá, e ele passa por alguém que não reconhece ele, mas ele reconhece a pessoa. E fica todo emocionado, claro, porque é o Davidzinho. E ele reencontra o Steerforth. E aí o Steerforth não reconheceu, né? É o pequeno Copperfield. E aí ele fala que se declama de amor, né? E aí o Steerforth fala, ora, meu velho menino, por que tanta emoção? Ele é emocionado, né? Limpei as lágrimas, ele já estava chorando, assim, de tanta alegria. Querido. Ele é muito querido, David. Ele é. E aí ele conta, né, o que ele foi fazer lá, o Steerforth conta pra ele e tal. E o Steerforth também estava no teatro e tipo, ele não gostou muito da peça. Aquilo foi um verdadeiro horror. E aí ele o tempo todo, né, falando assim, como o David é doce, né, gentil, ele começa a chamar ele de Daisy, né? Não gostei desse apelido. Também não. Também não gostei. Também não. Acho que achei meio, parece diminuindo. Talvez seja carinhoso, mas achei meio que diminuindo o guri. Eu acho que no 20 ficou um pouquinho mais claro. Eu acho que foi no 20, porque que ele tá chamando ele assim, né? Mas aí, pra gente fechar esse, é só o momento que ele descobre o quarto que o David está e reclama com o cara do hotel, diz que ele tá no quarto horrível, em cima do estábulo, que é pra mudar ele. O cara muda ele pro que é ao lado do Steerforth.
lá no outro andar. E ele vê que o garçom já tá respeitando mais ele, ou seja, o Stillford continua o herói dele, né? Porque fez ele ganhar Sim. respeito. Sou amigo Mas do Stillford. Mas eu acho que ajuda porque ele vê, né? O Stillford é mais velho que ele, né? Claro. Sim. E por isso ele age como mais velho, mas ele vê, né? Que ele precisa ser mais incisivo, dizer, né? Nossa, esse quarto é ruim, bota no melhor e tal, e não ir conforme a música, né? Porque senão vão sempre botar ele no pior que tiver. Ele já tá tendo uma aprendizagem, né? Primeiro o da carroça e agora o do quarto. E o da comida ele conseguiu se impor, né? O da comida ele conseguiu se impor. E ele termina falando que a cama era tão confortável, né? E que tinha travesseiros que bem serviriam a 6 pessoas. Um monte de travesseiros. Me lembrou a cama do Esqueceram de Mim de Nova York, que ele fica no hotel sozinho, tem aquela cama enorme, assim, Sim. coisa boa. E aí, qual foi a descoberta? Foi o Iti, eu não sei, eu acho que foi muito mais esse que ele, eu acho que tá, para mim tá a descoberta mais triste aí em questão do Uriah, mas eu acho que não é essa descoberta que ele se refere, eu acho que essa descoberta que ele está ficando grande e que ele tem que se afirmar como adulto, senão ele vai ser sempre tratado como criança, né? Sempre vai ser no sentido de levarem vantagem em cima dele. Essa para mim é descoberta, mas assim, olha só, Guriz, olha a viagem, que eu acho que é o que ele está falando quando ele dá o título ao capítulo. Mas a maior descoberta para mim, como leitora, é que o Uriah realmente está mostrando as garrinhas dele. Eu estava em dúvida se ele era bom ou ruim, bom ou ruim. Eu concordo, mas eu fiquei assim, que esse título não foi muito. Sim. Mas aquele outro também, quando ele, voltando, quando ele fala aquilo da Peggot, que o capítulo começa com a Peggot, uma visita, não sei o quê, daí eu achei que era Peggot, nada a ver, sabe? Mas não vamos voltar, né? Vamos ir adiante. Eu sinceramente também não sei dizer qual a descoberta. Mas faz sentido o que a Manu falou. Sim. E aí no ele começo vai do 20, a camareira vai humilhar ele. Sim. Ela bate na porta dele com água quente de barbear. Só que ele não tem um fio de barba para fazer. Ele fica com vergonha até de passar por ela, né? Ele não quer mais passar na frente dela para ela não perceber isso. Sim. Não, é muito boa essa, é muito querido. Daí ele vai lá pro quarto do Stillford, que é uma verdadeira suíte presidencial, né? Cortinas vermelhas, tapetes persas, lareira ardia e brilhava. E foram tomar um café da manhã dentro do quarto, né? E aí ele comenta de novo o tratamento do garçom. Eu acho que realmente essa deve ter sido a descoberta dele, né? Como se portar como um adulto. Eu achei muito bonitinho que ele fala que, além de tudo, no quarto tinha uma alegre miniatura da sala, do fogo, do desjejum, com o Stafford e tudo, tipo, inclusive eu e o Stafford, brilhava no pequeno espelho acima do aparador. As imagens que ele dá pra muito gente, bonitinho, né? É muito bonitinho. E aí, eu achei, quando ele começa o papo com o Stillford e quer saber como é que é as notas da faculdade, o Stillford tinha falado antes que ele era um oxfordiano, né? Sou um homem de Oxford. E o Stillford disse que não, que ele não está interessado em se formar. Achei estranho. Ele também tá estranho pra mim. Mas aí a gente vai ver que ali a história da família dele também tem alguns, né? Umas coisas. Porque daí eles vão para casa. O Stillford faz uma proposta deles irem até a casa dele, né? Da mãe dele. E ficarem lá alguns dias antes de David seguir viagem. E aí a gente já conhece a mãe, né, dele e tal, e uma outra nova personagem aparece aí. Daí eu comecei a desconfiar um pouquinho porque eles vão lá, a mãe do Stillford fica super feliz porque é alguém que gosta muito do filho dela e tá, né? Fica
Só que tem uma. Como que é? Ela é é rosa, né? Rose. É Rose. Rose E, Dartle. e é Dartle, a senhorita Dartle. Que tá lá e ela morava ali por muito tempo, foi a dama de companhia, né? Mas aí você descobre que ela era uma. Ela tinha uma herança muito grande da família, né? Que ela também perdeu os pais e ela tinha uma herança enorme. Aí eu já fiquei desconfiada. Falei, pronto, a mãe do Stifford aproveitou-se da situação para ficar com o dinheiro da moça, né? E tem a questão dela ter, mas eu não sei se aí a gente tem coisa para falar antes. Eu não vou me, me adiantar aqui, não. Não sei se tem a questão que ele percebeu que ela tem uma. Percebeu não, era bem claro, ela tinha uma cicatriz enorme na boca, né? Uhum. E. Então, só antes da gente ir para casa do Stephen, eles antes Aham. fazem um passeio em Londres, né? Ah, Eu fiz o passeio com eles você fez? mensalmente, tá? Eles foram na Torre de Londres, aí foram ver Leão, foram no Uhum. museu, né? E Museu aí ele se Britânico. sentia cada vez mais, né, que o Stephen conhecia de arte, e ele não sabe nada da vida, né, de Uhum. nada. E aí é nessa hora só que eu tinha comentado que ele chama ele de Daisy, e aí ele dá a entender que é pelo todo o romantismo, que o David age como uma flor, né? De tão Uhum. doce, de tão É. inocente. Aí, por isso acho que ele fica chamando ele de Daisy, aí eu fiquei com mais raiva ainda. E ele ainda Uhum. pergunta, se incomoda de chamá-lo assim? E aí ele diz, de modo algum. Sim. Você é uma flor de romantismo. Aí É. Daisy é Margarida, né? Então acho que Uhum. o tradutor quis manter o nome, mas seria como Seria a realmente chamar de uma Margarida. flor, né? Uhum. É. Eu sempre lembro dessa tradução por causa do Pato Donald. Tem a Daisy. Disney é cultura. Já imaginei as primas fazendo uma excursão para Londres, Museu Britânico. Esse roteiro me agrada. Ainda mais que agora não tem Também. mais leões na Torre de Londres. Eu não faço questão dos Não, leões vivos, eu não faço questão. por favor, sem leões. Eu também não gostei, Aí não, dessa é. questão do Daisy. Ficou meio. Mas eu também anotei aqui um pouco antes, quando ele fala que o Stifford tá falando do. Sinto como se você fosse minha propriedade, falou pra ele. Também já não gostei muito dessa questão de ser propriedade dele, não. É, eu acho que tá, ele protege um monte o nosso querido David e tal, mas não sei se é porque agora as coisas estão acontecendo tão boas para ele, que eu tô sempre desconfiada que alguma desgraça vem aí, que ele vai ser Sim. traído por alguém, É. sabe? Capítulos longos Ou vem se. aí, segundo a Tati. É. É, Ai, dá mas, vontade, né? David, bota um cropped, reage, homem. Sim. reage. Tá na hora de David colocar o cropped dele mesmo, também acho. Fala assim, que Daisy o quê? É, É, não, né, cara, não exagera, velho. Pô, É, gosto de ti, sim. né, mas dá não um, força. dá um Vai socão E lá a, chamar de igual no tia, açougueiro florzinha. lá. é, e a tia é estranhíssima, né, a senhorita Rosa. Uhum. Sim, muito. No começo eu Muito. fiquei, nossa, mulher chata. Ela é chata, né, mesmo? Ela é chata, né? Ah, Não, porque eu quero saber, porque eu quero muito saber mais a respeito. Queria muito aham. saber. E assim, o tempo todo ela fazendo alguém dar opinião para ela poder tomar como dela, né? Porque ela Uhum. claramente não tem. Mas eu fiquei Sim. assim um pouco pensando no que a Tati falou, né? Que pode ser que porque ela está vivendo como se fosse dos juros da, da pensão dela, né? Uhum. E aí eu não sei que interesse a mãe do Stephen pode ter em estar administrando isso, talvez, né? Porque ela aceitou que ela morasse lá com ela, fizesse companhia a ela. E ela claramente sendo manipulada, né? Porque ela nem opinião dela tem, coitada. No Uhum. início eu fiquei, É. nossa, chata demais. E depois eu fiquei, ai. Porque aí depois eu fiquei com pena, né? Porque foi o que a Tati falou, né? O David fica um pouco impressionado porque ela tem uma cicatriz enorme na boca, cortando a boca. E aí, em determinado momento, ele comenta com o. O Stephen pergunta, né? O que que ele acha dela, alguma coisa assim. Não. É. Foi ele que puxou o assunto. E aí o David fala, ela é muito esperta, não? Tipo, não, David. E Uhum. aí ele comenta da cicatriz, diz que É. o semblante do Stephen mudou
E ele conta, né? Eu que fiz aquilo. Uhum. E ele tá com um Sim, martelo nela, né? é. Ele fala, né, que ele devia ser um perfeito anjinho para ter tacado um martelo nela e deixado ela com aquela cicatriz para sempre. Uhum. Ela me irritou demais. Eu era um menino, ela me irritou demais. Que anjinho promissor eu devia ser. É. E eles falam um pouco da Silent House, a mãe dele diz que realmente, imagina, ele devia ser um diabo, porque ali eu acho que ela fala que só na Silent House tinha alguém que realmente sabia que ele era um cara superior, assim, ou seja, ele Uhum. deve ter não sido aceito em outras escolas que eles não reconheciam que ele era um cara superior, digamos. Sim. É, Ou seja, que ele tinha que andar na linha. a mãe é extremamente coruja, né? Dele ali. É, Sim. é. E... Ah, mas então, aí no final tava falando que a Rosa que tava jogando gamão lá com intensidade e tal, mas que dava para perceber que ela tava prestando atenção em tudo, né? Então também não saber. Aqui ficou tudo meio que em aberto pra gente, a gente não Uhum. sabe. É, Mas isso aí, não sei Ela se não. faz de boba, né? Ela Ela é se faz de boba, ela se boba, faz de fica boba. falando um monte de pergunta, falando, não, mas eu quero saber, chega a ser muito chata e tá Uhum. lá, mas o David percebe que ela tá prestando atenção em tudo ali, né? Uhum. E aí, com relação à cicatriz ainda, ele contando, né, aqui no quarto dele, tinha um retrato enorme. Que no quarto do Stewart tinha um quadro enorme da mãe dele, como se ela estivesse sempre vigiando e cuidando dele, né? E no dele tinha um retrato dessa senhora Rose. Ah, é verdade, E aí ele não exato. conseguia dormir com aquela cicatriz na cabeça dele. E aí Uhum, ele apaga a luz para ir correndo dormir. Ele diz que o retrato era sem a cicatriz, mas ele sempre via a Sim. cicatriz. E não sabia sim. por que tinham instalado ela ali com ele. Eu cheguei a voltar, mas eles estão dormindo no mesmo quarto. Aí depois que eu me dei conta, não, é o retrato ali. Sim, aquela parte, eu acho que eu não sei se a gente não falou, o, que ele comenta que ele vai visitar lá Ah, é. É o, que eu o, deixei pro. Não é o final, mas eu deixei pro final. o senhor Peggot lá na. E aí ele fala que ele ficaria muito feliz se ele fosse junto e tal. E aí ele faz um comentário meio sacana com ele, falando daquele tipo de pessoa, né? Daquele tipo de gente É, ali. Uhum. E aí e- o e- David já não gostou muito também quando ele é, falou desse jeito, né? e a tia também, assim, se refere de um jeito tão horrível, assim, ó. Eles, tipo assim, eles têm tanta casca que você pode feri-los Isso. e É. eles nem vão notar. Tipo, "Ai, por Uhum. que tu vai ferir uma pessoa? Pra, sabe, tipo, eu nunca, e o David nunca fez essa diferenciação, né? Ele é Sim, um queridão, né? ele é. E dali dá pra ver claramente o preconceito, né, que eles têm ali com uma outra Uhum. classe ali social que não pertence ali igual a eles ali. Bem Mas todo mundo preconceituosos. tem, né? Menos o David. A tia dele Sim, tem, na escola É, tem. é. E aí é. Mas eu, apesar dessa parte, né, que é horrível, eu só consegui pensar. Não deixa ele ir, David. A não Amy, deixa, Exato. E vamos, É. Não, qual e tu já é o vê que título do próximo capítulo? a pequena, É, a gente já fica louco pra ler, né? E outra, daí tu já sim. vai pensando assim, bah, ele vai lá e ele ainda acha esse tipo de gente. Então, assim, parece que estão armando pra sacanear a pobre da Emily, Uhum, uhum. né? pois é. Já estou com medo. É. É, E, eu e acho que é assim, um capítulo longo, então, Pois seguindo é. A a minha teoria da lógica. Tati, Tati, vem desgraça, vem desgraça. Ixi. Espero que não, vamos ver. Isso vai ficar para o próximo episódio. É. só fazer E um comentário disso de próximo. Ah, É, por incrível que pareça, encontrei no Instagram duas pessoas que odiaram esse livro. jura? Vieram comentar comigo. E aí eu parei para pensar. Odiar é difícil, né? Mas assim, eu parei para pensar se a gente tivesse lendo seguido, se a gente talvez seguido assim, no ritmo Uhum. frenético de sempre, se a gente não teria tido a mesma impressão. Porque uma das pessoas estava falando que muito chato, sabe? O Dickens enrola muito para. Não sei o que vai acontecer ainda, mas muito longo, vamos dizer assim, né? Uhum.
E eu botei a mão na consciência e refleti. Talvez se eu tivesse lendo seguido, eu estaria um pouco Talvez tu. cansada. Que é bem verborrágico, né? Não acontece nada e fica um monte de Sim. palavreada. Mas, assim, como a gente está lendo devagar, acaba sendo uma coisa boa, né? Porque estamos apreciando muito mais isso do que o que está acontecendo, de Tu fato, né? sabe que eu não sou muito parâmetro, porque, tipo assim, eu gosto desse tipo de coisa. E eu achei tri bom quando a gente leu os Buddenbrook, que também muita gente criticou por causa disso, né? Sim, Eu gostei, Sim. lembra que a gente leu, acho que a gente leu em 3 ou 4 3 meses, né? meses foi. 3 meses, Eu adoro ficar convivendo, assim, com os personagens, e eu acho que isso serve muito para esse tipo de livro, assim. Mas eu não sou parâmetro. Eu gostei dos Maias, que teve uma desaprovação geral dos primos, né? Eu gosto de sagas, assim. Eu gosto das sagas, eu gosto. Mas É um tem novelão, razão. né? Mas eu acho Sim. que, como toda novela, tem que render Uhum. e cada É, dia você vê É, um capítulo e ficar naquela expectativa, né? Senão, você não vai sentar e maratonar uma novela. não, exato. acho que E, era a ideia mesmo, né, que falam, tem muita gente quando fala sobre isso, critica que era a questão de você ganhar, ele ganhava, na verdade, normalmente os autores nessa época eram folhetins, eles ganhavam por páginas escritas ou por quantidade, Uhum. né, alguma coisa assim, palavras, não sei qual é a métrica, mas então aí tem muita gente que nas críticas aos livros faz isso aí, realmente, de falar assim, enrola muito só porque era para ganhar mais dinheiro. Mas eu acho que se nesse formato que era de, assim, que nem a gente está lendo agora, por isso que eu acho que sim. tem essa, para você falar, não, leia devagar, porque você vai aproveitar mais. Uhum. Eu tô amando essa nossa leitura. E essa vez foi difícil não avançar, porque eu tô louca pra ler o capítulo da Pequena Amy. Sim. Eu também. Às vezes é difícil de a gente não avançar. Só não pode Eu só, avançar porque tem outra leitura conjunta das primas, que a gente também é, tem que ler. não, e, e eu sou muito boca grande, sabe? Eu sei que se eu avançar, eu vou acabar deixando escapar no Sim, vídeo. Então, eu não avanço para poder chegar aqui e não dar spoiler. isso aí. Então vamos deixar todo mundo na expectativa, inclusive as primas aqui, do que vai acontecer nos próximos 2 capítulos, 21 e 22. Uhum. Certo? Certo. Certo. Então tá, gente. Beijos, uma boa semana, resto de semana para todo mundo. Tchau. Até semana que vem.